Boa noite, gente. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando aborrecer, eleva o pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Senhor Jesus, Divino Mestre amigo, estamos todos aqui nesta noite para mais um dia de aprendizado. Que o Senhor possa abençoar a palestrante, que o Senhor possa abençoar a todos nós, preparando nossos corações para as sementes que serão plantadas e que depois possamos continuar regando-os para que possa florescer em nossos corações, fazendo com que possamos colocar em prática tudo aquilo que possamos aprender durante todas essas noites de estudo. Fique conosco, Mestre, como o Senhor sempre faz todos os dias, e nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. E vamos dar continuidade, gente, às nossas palestras sobre os sentimentos, não é assim? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho de insatisfação. Bom, nós, em algum momento da nossa vida, nós já nos sentimos insatisfeitos. Por sermos todos diferentes uns dos outros, por vivenciarmos a nossa vida, cada um de acordo com a sua visão, e abraçarmos o que temos, alguns, em função disso, sentem um pouco mais de insatisfação do que outros. Mas o fato de estarmos insatisfeitos não é propriamente um problema. Pode ser, às vezes, até uma solução. Agora, como vamos abraçar essa insatisfação é que vai fazer diferença. E é por isso que a gente tem que estar atento aos nossos sentimentos e à forma como estamos vivendo. A vida que levamos, não é assim? Ela inclui família, trabalho, pessoas e nós. E dar conta disso tudo, é claro que algumas insatisfações poderão estar surgindo. Assim? E é nesse momento que ela surge, é que eu preciso me posicionar frente a ela. Esse momento, quando a gente se posiciona, esse momento, ele pode ser
começar, né, vamos dizer assim, começar a ser libertador. Ou poderá nos prender em tristezas, lamúrias, depressões. Então vamos lá. Se olharmos por um lado positivo, a insatisfação, ela pode nos libertar, trazendo para nós as modificações que a gente precisa fazer. Nas mudanças que a gente precisa fazer para sair dessas insatisfações. Só que a gente não muda de uma hora para outra. Todo processo, ele é gradativo. E aí nós precisamos, nesse processo, aprender exatamente o quê? A conviver, saber conviver com essa insatisfação. Até, vamos colocar assim, até o tempo em que ela diminuirá ou até mesmo desaparecerá da nossa vida. Só que nós temos que entender também que, vamos dizer assim, nós não mudamos a situação. Muitas situações das quais estamos envolvidos, a gente não muda. O que a gente precisa trabalhar é exatamente os nossos sentimentos frente a essas situações que trazem a gente essas insatisfações. Porque é claro que algumas vamos conseguir trabalhar essa mudança que a gente precisa, não é? Vamos se libertar dessa insatisfação. Mas existem muitas, e eu tenho certeza que temos aqui muitas pessoas que vivenciam isso, que não se veem capazes de sair de uma situação em que estão insatisfeitas. Mas se a gente não dá jeito na situação, que a gente possa olhar para a gente e trabalhar esses sentimentos nossos frente a essas situações que a gente está vivenciando. Só que também nós temos que lembrar que, e aí tem que colocar um parêntese, para a gente fazer mudanças na nossa vida, a gente não precisa estar insatisfeitos. O crescer, o evoluir, ele não precisa necessariamente passar pelo processo da insatisfação. Porque senão, a gente olhar assim, só mudaria toda vez que a gente ficasse insatisfeito. E não é o que acontece. Quantas e quantas vezes nós estamos bem, até dentro de uma situação, mas queremos fazer algumas transformações. Queremos trazer um plus dentro daquilo em que a gente está vivenciando. Então, nós não podemos focar somente nisso, que a insatisfação é que vai trazer a mudança. A insatisfação, ela vai prover esta mudança em nós. Esse parênteses eu queria colocar para vocês. Agora, gente, se nós começarmos a cultivar essa insatisfação, será uma escolha mais dolorosa para nós. Se começarmos a perceber, colocar assim, que estamos
nos mantendo numa constante insatisfação. O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, olhar para nós. Termos, olhar também para a nossa autoestima. Olhar verdadeiramente para o nosso íntimo e perceber o que está acontecendo conosco. Por que, gente? Todos nós, quando estamos envoltos em situações de insatisfações, muitas vezes nós temos mascarar esse sentimento em nós. Mas esse sentimento, como qualquer outro, ele precisa ser trabalhado. A gente não está aqui a passeio, não é assim? Todos nós estamos aqui para lidarmos com esses sentimentos que nos travam, vamos colocar assim, o nosso crescimento. Só que todas as que nos deparamos frente a alguns sentimentos, e no caso a insatisfação, e não queremos enxergar, vamos a mascarar esses sentimentos, na verdade é porque não queremos trabalhá-los. Porque nós temos um danado de um inconsciente, né, que às vezes segura algumas coisas em nós. Mas o dar trabalho, tudo na nossa vida vai dar. E se nós não encararmos a insatisfação de frente, nós vamos começar a exatamente buscar o que na nossa vida? As válvulas de escape. E o que são essas válvulas de escape? Um momentinho, Fred. O que são essas válvulas de escape? Escambamos para comer demais, beber, não é? Trabalhar demais, viver conectado na internet direto e por aí vai. Então, utilizamos uma rota de fuga exatamente para não termos o trabalho de visualizar o que a gente precisa dar de transformação em nós. E nós temos que ter muito isso em mente, porque ninguém vai me mudar. E eu não vou mudar ninguém. Então, se ninguém vai me mudar, sou eu que preciso estar me flagrando e tendo a coragem de fazer. Sair da inércia sempre é algo que é mais doloroso para todos nós. Mas a partir do momento em que começamos a sair desta inércia, é como criança que começa a andar. Ela começa a dar um passo, tropicar, cai, não é assim? E depois ela se firma. Mas se não começarmos a exatamente sair dessa inércia, e nós temos todo o direito de ficar cultivando as insatisfações e querer mudá-las. Temos todo esse direito. Nosso livre-arbítrio nos dá essa total permissão. Só que as nossas escolhas, elas virão carregadas de algumas reações que virão a favor ou contra nós mesmos. Então, a partir do momento em que eu me proponho a trabalhar, eu começo a mexer
uns sentimentos que precisam ser trabalhados em mim. Fala, Fred. A perguntinha, parece que você estava prevendo, né? Ela foi justamente o seguinte, foi perguntado o seguinte, trabalhar, nesse caso, é aceitar? Olha, todos nós, em primeiro lugar, quando nos deparamos frente a qualquer situação, encarar, tá certo? Estou insatisfeito. Eu vou ter duas opções. E essas duas opções, elas sempre vão estar caminhando juntas. Ou eu aceito essa situação em que eu me coloco insatisfeita, ou eu trabalho buscando exatamente a mudança que eu preciso. Por quê? Quando eu aceito, trabalhando o meu sentimento, no sentido de que, aquilo que eu disse ali atrás, eu não vou conseguir mudar uma situação. Eu posso aceitar essa situação, mas eu preciso trabalhar o meu sentimento frente a ela. Porque se eu fico com aquilo de estou sempre insatisfeito, vamos colocar o exemplo do trabalho, não é? As pessoas vão trabalhar, precisam trabalhar, depois te deixo, Léo. As pessoas precisam trabalhar, mas aquele emprego é insuportável. E eu vou arrastar para esse meu emprego. Assim, já acordo, olha como a pessoa já acorda. Eu já acordo bufando, tenho que levantar, já levanto mal-humorada, porque eu tenho que me deparar com aquele trabalho no qual eu não me encontro satisfeita. Você está lá primeiro porque quer. Você tem o livre-arbítrio de pedir para sair. Mas eu não posso, eu preciso. Então, agradeça, ao invés de reclamar, o emprego que está te sustentando. E comece a valorizar ali algumas coisas que são positivas dentro daquele emprego. Não é só negatividade que existe dentro de um emprego. Existem as coisas positivas. Então, eu posso aceitar, sim, estar aí, mesmo que, de uma certa forma, insatisfeita, mas trabalhando para reverter esse meu sentimento. Porque se eu continuar a ir insatisfeita, eu vou entrar o quê? No processo de lamúria, não é assim? De reclamação, e aí vem, né, aquele misto de tristeza, você começa a ser, vamos dizer assim, ser distanciada muitas vezes das pessoas, porque você só sabe reclamar. E ninguém quer ficar escutando reclamação de ninguém. Todo mundo já tem problemas. Então é melhor encarar e se resolver. Tudo bem? Léo? Tem mais alguma pergunta, Fred? Ou Léo? É o Léo primeiro, agora é o Léo. Vai, Léo. Você começou a conceituar quando deu a ideia aí do trabalho, mas seria possível assim, você talvez ampliar o conhecimento do que seria uma insatisfação, como eu poderia me reconhecer que eu estou insatisfeito de alguma coisa? O que é essa ideia de ser insatisfeito ou de insatisfação? Eu acho que todo mundo tem uma forma muito pessoal, né? Às vezes, de se classificar insatisfeito. E olha que, por incrível que pareça, existem pessoas
que não carregam muito esse sentimento de insatisfação. Não é assim? Existem, vamos dizer assim, alguns fatores que nos levam a sentir esse sentimento. Mas a gente tem que lembrar que esse sentimento eu que produzo. E se eu produzo, eu tenho que aprender a lidar com ele. Então, não é ninguém que produz esse sentimento. Sou a responsável por produzir esse sentimento. Mas só que existem algumas posturas que a gente pode ficar atento exatamente para perceber. E como que a gente pode, vamos dizer assim, como a gente melhor lidar com essa sensação de insatisfação? Por quê? Qualquer sensação de insatisfação é um incômodo que a gente sente. Não é assim? E esse incômodo que a gente sente, normalmente, ele começa a vir da nossa postura, uma das, né, que temos várias, uma dessas posturas é exatamente usarmos a tal da comparação. Quando a gente... E aí eu gostaria até de assim, separar um pouco de uma comparação pessoal para uma comparação material. Toda vez que eu me flagro nessa postura de comparação pessoal, né? Que é aquela comparação onde você, vamos dizer assim, que ela é mais ao físico, ao intelecto. Esse tipo de comparação, quando eu me vejo frente a ela, eu já tenho que lembrar a seguinte coisa. Eu sou único. Logo, se eu ser único, eu não posso me comparar com ninguém. Cada um tem digital. Então, somos únicos. Então, eu não posso me comparar com ninguém. Eu tenho exatamente aquilo que foi perguntado. Eu tenho que me aceitar. Eu preciso aceitar da forma que eu estou, não que eu sou. Nós gostamos sempre muito de falar isso, de que eu estou. Porque se falarmos eu sou desse jeito, nós nos fechamos e não nos permitimos a fazer mudanças. Então, quando a gente se coloca na situação de que eu estou, eu me abro exatamente para as mudanças. Então, eu preciso me aceitar e compreender que eu preciso me abrir para as mudanças. Eu preciso ser também uma pessoa flexível. Se eu não for uma pessoa flexível, eu não vou me abrir para as mudanças. Porque se eu abraço a minha verdade, que é ativa, mas sendo a minha verdade absoluta, eu consigo me abrir. Eu não dou espaço exatamente para poder olhar a situação e extrair dela o melhor. E a gente tem que entender que o outro, nessa comparação pessoal, o outro, ele só servirá de inspiração. Porque jamais eu vou ser ele. Não tem como.
A gente pode ter semelhanças com o outro, mas ele serve para que a gente se inspire de uma forma positiva, naquela coisa do aquele ali, eu preciso trabalhar para ser como ele, eu preciso ter orgulho do que o outro traz para mim, dentro do que eu quero me modificar. E não querer ser igual, porque nós nunca vamos ser igual. Então, quando a gente entra nessa postura de comparação pessoal, é bem complicado. Muito complicado. Fala, Fred. A Claudine, ela gostaria de falar. Pode ser? Uhum. Sei que você está tomando uma aguinha, mas acho que tem a ver com o que Pode você falar. falou. Pode falar. Pode falar? Pode. Claudine? Fernanda, é o seguinte, eu pedi para falar mesmo porque começou a entrar justamente nessa questão aí que você estava falando. Antes mesmo de começar a palestra, que eu tinha olhado lá o tema, eu sentada, eu comecei a me perguntar, né, o que de repente poderia, qual que seria a finalidade do tema, de onde que vem isso, essa insatisfação, me chamou a ter atenção. Aí eu comecei a rabiscar uns negócios, e aí me veio, assim, de uma certa forma, no meu entendimento, claro, né, que a insatisfação, pelo menos até onde eu enxergo, ela pode também ser desencadeada através de uma expectativa ou de expectativas que a gente cria em nossas vidas, até mesmo, não isso a gente cria mesmo, mas aquelas expectativas exacerbadas mesmo, que quando elas não são concretizadas, eu entendo assim que, como é que eu vou te falar? Ela acaba nos levando a constante insatisfação. Então, quando eu começo a desejar ou imaginar coisas assim, que foram até faladas em outras palestras e ela não se realiza, ela acaba me conduzindo a isso, pela não realização desses desejos que não são concretizados. E às vezes a gente tem expectativas, igual você está falando, com trabalhos que a gente imagina que eu mereça ter, pessoas que eu acho que deva ter determinados comportamentos, pode ser com qualquer área, né? E depois eu fiquei me perguntando, mas poxa vida, por que a gente acaba criando isso em nossas vidas? E como é que eu vou te dizer? Eu acho que o que nós devemos ter, assim, deveríamos ter consciência é que nós deveríamos sim ter desejos, mas eles deveriam ser mais saudáveis, né? Porque quando a gente passa a ter desejos mais saudáveis, isso acaba coroando a nossa própria existência com, como é que eu vou te dizer, com alegrias e outros tipos de satisfação que tem mais a ver com o nosso espírito, que eu acho que aí sim é que está nosso verdadeiro equilíbrio. Eu não sei se eu consegui explicar, porque foi uma coisa que eu comecei a mais ou menos a pensar hoje, né? E não de coisas externas, como muitas vezes a gente cria. Então eu entendo que a insatisfação vem de coisas não criadas, de coisas criadas na nossa mente que não se realizam, e a gente deixa de perceber que a verdadeira satisfação é a do espírito, que eu acho que é a que verdadeiramente importa. Não sei se eu consegui ser claro, porque às vezes eu me confundo na minha cabeça também, igual o Fred. Não, preste atenção. Nós temos muitos fatores, não é assim, que desencadeiam insatisfação. Muitos, né? A gente acho que talvez ficaria a noite inteira aqui falando sobre esses fatores que desencadeariam, né, a insatisfação. E as insatisfações, vamos colocar assim, elas são muito pessoais. Porque você pode ficar insatisfeito, o outro pode, não é assim? Isso é muito de cada um. É muito do que cada um quer abraçar. As escolhas que o outro quer fazer. Por que a gente cria tanto expectativas no externo? Por que a gente não cria expectativa em cima de nós mesmos? Né? Criamos expectativas em cima de nós mesmos no seguinte, nos determinarmos a nos tornarmos
melhores. Então, a expectativa desse dia, amanhã, sábado, eu crio a expectativa do sábado de me trabalhar para o que chegar a mim, eu saiba resolver com sabedoria, mas focada, algo focado em mim. Não, porque toda vez que a gente cria uma expectativa no externo, o mundo, ele não vai agir de acordo com o que eu quero. O mundo, ele gira por conta própria. Então, ali, a minha expectativa é o meu desejo que eu estou colocando frente a um desconhecido. Então, eu tenho que ter a consciência que eu estou vislumbrando algo, eu preciso ter em mim que pode dar certo ou não. A gente cria sempre a expectativa de que vai dar certo. E toda vez que a gente faz isso, nós entramos num processo de insatisfação, porque não deu certo. E aí, muitas vezes, damos a culpa para o vizinho, para N situações. Criar expectativas faz parte, sim, de nós, seres humanos que somos. Só que nós temos que começar a raciocinar as expectativas que criamos. É aquela coisa assim, eu vou ganhar um sim ou não. Eu tenho que estar preparada para isso. Para o sim ou para o não. Porque dessa forma, talvez, a minha insatisfação, a minha frustração seja menor. Entendeu, Claudinha? Então, isso e a forma que as pessoas criam a expectativa, normalmente de maior vulto, vamos dizer assim, são as pessoas mais ansiosas. As pessoas mais ansiosas, elas criam uma expectativa tão grande, duro, que ela esquece de viver o presente. E ela esquecendo de viver o presente, ela perde as oportunidades de crescimento, ter algo que ainda vai acontecer. E aí, como é que fica? Tudo bem? Se não conseguir, você bota ali novamente. Fala, Fred. Mas, tá, desculpa. Pode falar, Claudine. Claudine? Pois é. Oi. Tá. Então, mas isso que você falou realmente é muito interessante, porque olhando assim, só a palavra insatisfação dá a impressão assim, mas tem dia que a gente realmente acorda insatisfeito. Só que o tema é constante insatisfação. E quando e volta naquilo que você falou lá na frente, uma pessoa que vive em constante insatisfação pode ser uma pessoa que viva também em constante, digamos assim, ilusão ou expectativas. E olha o perigo disso, uma pessoa que vive em constante insatisfação, vai chegar uma hora que ela realmente isso pode virar um outro quadro, pode entrar numa depressão, uma pessoa que vai se tornar infeliz, porque ela não consegue perceber da onde está vindo isso. Realmente um tema muito, a princípio, simples, mas que todos os nossos temas é uma coisa pequena, mas que desencadeiam uma coisa que sai puxando outra. Essa constante insatisfação que eu acho mais perigosa do que estar insatisfeito. Exatamente. Mas obrigada, entendeu? Eu compreendi. Clareou bastante. Fred, só um momentinho, Fred. Insatisfação é algo assim que nós ser visitados, vamos dizer assim, por esse sentimento. Agora, a gente precisa estar vigilante para essa palavrinha, constante. Que a partir do momento em que ela se torna constante, é aí que mora o perigo. Fala, Fred. A Adriana gostaria de falar. Ela pode? Pode. Então, calma. Eu vou fazer igual o Fred. Os neurônios estão meio confusos aqui.
É porque é o seguinte, você tinha falado que a gente deveria parar de colocar essas expectativas no externo e muitas vezes a gente colocar para dentro do nosso mundo, porque dentro do nosso mundo a gente controla, né? O problema que eu fiquei pensando aqui comigo enquanto você estava falando é o seguinte: a gente, quando joga expectativas para nós, se nós já estamos numa crescente exigência para o outro, significa que nós não vamos domar essas expectativas para nós. E a cobrança que a gente faz para nós mesmos, ela é quase maquiavélica, né? Ela é uma cobrança muito intensa. E aí, a minha preocupação é que, se o mundo não consegue atender as nossas exigências, nós também não conseguimos atender essas exigências maquiavélicas. Você entende o processo que o meu raciocínio tomou? Então, se eu trago para mim, sem muita responsabilidade, como você acabou de colocar, nós precisamos estar atentos. Se eu estou constantemente insatisfeita, cheia de expectativas em relação a mim, essa constante insatisfação já se tornou um vício. Eu já faço isso e nem sei viver sem isso, me parece. Então, a minha cobrança vai ser muito intensa. Você consegue me explicar? Eu acho que todos precisamos ter um processo de expectativa interior, sim. Acho que todos nós precisamos. Mas todos nós estamos também aprendendo a trabalhar o equilíbrio em nós. Essa expectativa é como se precisássemos, vamos colocar assim, talvez até para suavizar, é como se nós precisássemos traçar metas para seguirmos. Quando traçamos algumas metas para nós, passamos a estar mais vigilantes conosco. E aí, quando eu caio, não é assim? Eu sei que eu estou num processo em que eu me propus uma plataforma de crescimento e que eu, por ser um ser falível, eu vou cometer equívocos. E cometendo equívocos, eu preciso cair, levantar e aprender com esses meus equívocos. Então, talvez fique suavize mais dessa forma agora. Porque muitas pessoas, talvez assim, a grande maioria das pessoas, elas não traçam muito plataforma para elas. Elas simplesmente vão vivendo, a vida vai trazendo oportunidades, não é assim, de crescimento. Então, ela vai estar vivenciando situações em que ela vai estar se flagrando e vai buscar a mudança ou não. Isso aí, querendo ou não, não tem como a gente falar, não vou evoluir. Não existe isso. A vida, ela vai sempre nos oportunar com situações para nos defrontarmos conosco. E, na verdade, não é se defrontar com é se defrontar conosco. Porque o próximo é o nosso espelho. Nós só vamos reconhecer aquilo que conhecemos. E o que conhecemos está dentro de nós. E aí, dentro desse processo, quando começo devagar, me flagrando que eu estou de uma forma e que eu preciso trabalhar isso, você vai traçando diretrizes. E aí vai ficar menos doloroso esse processo na hora que a gente começar a vivenciar. Suavizou um pouco mais? Fred, fala. Aproveitando que você está falando, porque eu acho que tem tudo a ver, veio uma perguntinha para mim assim: se eu criar expectativas em mim, eu não corro o risco de entrar em depressão? Porque você já estava trabalhando isso daí. Tem como você só criar muita expectativa em mim, eu não corro o risco de entrar em depressão?
aquilo que eu estava dizendo há pouco. Tira um pouco essa palavra expectativa interior. Crie metas para que você possa ir você se flagrar. Hoje eu sou uma pessoa, estou uma pessoa muito orgulhosa, vamos supor assim. Eu preciso começar a prestar atenção, porque a vida ela vai trazer ações para que eu trabalhe esse orgulho em mim. E quando você se deparar com essa situação e você escorregar, não é para você se açoitar. Não faço, porque nós somos falhos. Entenda que todo processo evolutivo, ele passa por altos e baixos. Existem momentos que parece que a gente aprendeu, né? Aí vem, dá uma chapuletada e aí a gente viu que a gente não aprendeu tanto assim. Mas no nosso caminhar evolutivo, nós nos viciamos em muitas posturas, muitos sentimentos positivos. E nós estamos, talvez hoje, trabalhando de uma forma mais consciente, entendendo que eu preciso lidar com os sentimentos. E quando eu não estou conseguindo alcançar, de certa forma, uma coisa positiva, não é para que eu fique insatisfeito, nem comigo, nem com o outro. Eu preciso entender que eu estou no processo evolutivo, sou falível, vou escorregar, vou levantar muitas vezes. Porque, gente, quantas vidas nós tivemos? Quantas nós fizemos? Mas fizemos também muitas coisas boas. E por que se fixar somente nas coisas não tão boas? Então, não formate esse pensamento, porque assim vai ficar uma coisa dolorosa para você. Foque nisso. Você é capaz. Trace meta e vai se vencendo. Fala, Fred. É uma fala e uma pergunta. Olha que legal. Em cima de tudo que você está trazendo para a gente, vai de encontro aqui, ó. Mas a insatisfação também pode ser uma mola que nos estimula o movimento, a mudança, a busca interior. Então, ela tem o seu lado positivo. Ela pode ser um motivo de mudança. É certo pensar assim. Ela pode ser um motivo de mudança. É certo pensar assim. Sim, foi isso que eu falei no início, não é? Porque esse é o positivo da insatisfação. É olharmos que, quando eu estou insatisfeito, eu posso exatamente fazer duas opções. Trabalhar para a mudança ou buscar essa coisa dolorosa de abraçar essa satisfação, né? E isso aí, normalmente, a gente paga isso caro. Porque vem as tristezas, vem, né, as lamúrias, as depressões e por aí. Não é assim? Então, insatisfação não é só uma coisa negativa, não. Pelo contrário, ela também tem que ser encarada de uma forma positiva para todos nós. Nossa. Tudo bem? Tem mais uma. Pode ou você quer continuar? Léo passou a mão. Não, pode falar. Você quer falar, Léo? Sim, vou fazer uma pergunta. Existe uma relação de insatisfação com felicidade? Queria que você, se tiver, que você abordasse um pouco esse tema, relação felicidade com insatisfação. Normalmente, as pessoas, quando elas estão insatisfeitas, elas não se veem muito felizes. Né? Porque felicidade é muito pessoal esse sentimento, não é?
E nós temos momentos felizes. Então, ao meu ver, quando você está insatisfeito, você não consegue se sentir bem, você consegue se sentir único, e sempre vem aquela pontinha de tristeza. Eu não consigo vislumbrar uma pessoa insatisfeita feliz. Se você quiser dar uma ideia, ou Não, alguém... eu imaginei no sentido assim, da nossa insatisfação está sempre ligado a gente buscar ser feliz o tempo inteiro. Ser feliz no trabalho, ser feliz na vida pessoal, ser feliz no lado, sabe? Um conjunto de felicidade, todas ao mesmo tempo. Então, quando a gente não consegue alcançar algum tipo de felicidade, a gente cai na insatisfação. Foi mais ou menos nisso que eu pensei, nessa relação da felicidade com a insatisfação, essa busca constante de ser feliz o tempo inteiro. A busca de ser feliz o tempo inteiro é um tanto complicado, não é assim? Por quê? Eu acredito que nós temos momentos de felicidade e poder ter uma paz de espírito. Por quê? Você estar feliz o tempo inteiro é um pouco complicado, não é assim? E essa coisa de você querer buscar isso, de querer estar feliz o tempo inteiro e não consegue e fica insatisfeito, eu acho que aí está um pouco de utopia da parte de quem pensa assim. Porque nós ainda, no patamar evolutivo que estamos, nós temos que aprender a lidar com os sentimentos de tristeza, angústia, de tantos sentimentos que está aí a felicidade exatamente para poder estar equilibrando esses sentimentos que são opostos a ela. Mas eu acho que esse não é, hoje, dentro do nosso patamar evolutivo, uma proposta que a gente tem que se par em ser feliz. Ao meu ver, eu acho que nós temos que nos par em estarmos bem, sim, mas compreendendo que nós vamos lidar ainda com muitos sentimentos contrários a essa felicidade. Então, ao meu ver, essa busca de constante felicidade, para mim, é uma utopia. Fala, Fred. Isso aí. Olha que legal a pergunta aqui. Expectativa em mim, nesse caso, é ambicionar alguma coisa? Ambicionar alguma coisa? É. Eu tenho expectativa em mim. É eu ambicionar? Eu ter ambição? O que é ambição? Não sei o significado no dicionário, não sei. Alguém poderia ver o que é ambição? É desejar o quê? É desejar do outro? Só para me formatar. Peraí. Vai agora. Ambição. Pode falar? Pode. Forte desejo de poder ou riqueza, honras ou glórias, cobiça ou cupidez. Segundo, anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, pretensão. Eu nunca tinha visto isso sobre de uma forma pessoal, né? A gente sempre foca essa coisa da algo muito material. Mas, se a ambição, nesse caso, é algo positivo, por que não sentir? Show de bola. Não ter essa expectativa.
É porque a ambição, às vezes, né, por ter essa dúbia interpretação aí, às vezes a gente se confunde, mas eu colocaria que nós devemos sempre ter amor por nós. Porque quando a gente tem amor por nós, nós trabalhamos sempre para buscar as mudanças que nos farão. Não, é bom. ou não. Eu queria saber isso, eu tenho curiosidade de saber isso. Roseli, botando tudo. É a pergunta, amor? Deixa eu ver se eu lembro. Michele, bota o seu no mudo, por favor. Não, isso acontece. Fala, Fred. A Ilonka quer perguntar. Pode? Pode. Ilonka? Oi. Bom, não sei nem se é uma pergunta. Eu acho que eu achei muito interessante o que você estava falando logo no início sobre essa. Eu não lembro como você colocou, mas eu lembro que o foco era o que era externo, né? Eu acho que existe uma diferença entre aquela insatisfação, que talvez seja até a que te move, que está relacionada a fatores internos, ou seja, são coisas que você avalia que são necessárias para você. E aí você se move em relação àquilo. Mas existe também aquela insatisfação que é relacionada a expectativas externas. Então, por exemplo, eu quero um emprego melhor porque eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho mais sucesso. Eu quero um carro melhor porque eu quero mostrar que eu tenho um carro melhor. E, entendeu? Um telefone novo porque é sinal de status. Ou eu quero, sei lá, até seguir um certo curso na universidade porque eu quero atender a expectativa externa. E não necessariamente a nossa. Eu acho que essa insatisfação aí, ligada a fatores externos, é ela que talvez gere mais insatisfação, né? Você me deu a canja para entrar no meu outra coisa que eu ia falar. Né? Porque exatamente, lembra que eu coloquei que a comparação, não é assim que eu coloquei? A comparação do pessoal, que eu falei, e exatamente a comparação quando a gente entra no nível material. Quando a gente entra nessa discussão, né? Eu não tenho, o do outro é melhor do que o meu, não é assim? Não é errado, gente, quando a gente deseja as coisas materiais. Não é errado. Se as coisas materiais são para a gente adquirir, a gente vivenciar, né? Aproveitar essas coisas, não é assim? Mas quando a gente entra no âmbito da comparação, da competição, né? Que o meu tem que ser melhor que o do outro, isso aí pode trazer alguns desconfortos para a gente. E o desconforto, ele precisa estar exatamente atento, porque ele vai começar a mexer com sentimentos como a ganância, a inveja, não é assim? Então, esses sentimentos, eles brotam na gente primeiro. Eu invejo o carro que a Ilonka tem. Ilonka troca de todo ano, mas, poxa vida, o carro dela está novinho, ainda está cheirando a novo, e está trocando o carro dela. Né? E o meu está aqui, que eu só troco de não sei quanto tempo. Então, eu passo a ter aquela inveja, porque a Ilonka consegue e eu não.
E aí eu permito exatamente a gerar essa insatisfação em mim. Por quê? Né? Vai uma bola de neve, segue, eu não consigo, e aí eu fico satisfeito com tudo isso. E aí, o que eu tenho que trabalhar? É a minha insatisfação? Ou é a minha inveja? Ou é o meu orgulho? Porque a insatisfação foi consequência, mas foi gerada por quê? Pelo meu orgulho, desculpa, pela minha inveja, né? A minha ganância. Então, eu preciso dar isso. Normalmente, em algumas situações, a insatisfação vem gerada por esses sentimentos. Tantos outros, não só esse, mas tantos outros. E aí, aquilo que eu tenho, eu consigo aquilo que eu posso. Apenas isso. Entendeu, Ilona? Muito obrigada pelo gancho. Perfeito, perfeito. Obrigada. Fala, Léo. Eu? É o Léo, né? Vai, Léo. Ô, Fernanda, a insatisfação, quando ela passa a ser constante em nossa vida, porque a gente pode ser insatisfeito por um episódio durante o dia, ou isso pode se tornar mais contínuo, vou usar talvez a palavra crônico, né? Então, essa insatisfação o tempo inteiro, né? A gente está insatisfeito com tudo que acontece ao nosso redor, que tipo de resultado isso traz para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para nossas emoções? Entende? Nós podemos absorver, né, esse sentimento, estarmos sentindo esse sentimento por um momento e depois a gente, né, raciocina e reverte esse pensamento e essa sensação ela pode, não é, ser dissipada, vamos dizer assim. Mas quando essa sensação ela começa a ficar de uma forma constante, aquilo que eu falei, eu preciso não olhar somente para a situação em si, mas eu preciso olhar para mim também. Preciso começar a ver como é que eu preciso lidar com essa situação. Porque muitas vezes eu não vou conseguir mudar a situação. Eu preciso mudar os meus sentimentos frente a essa situação. E às vezes a gente esquece de sermos gratos por aquilo que conquistamos. A gente só foca exatamente naquilo que está incomodando. Eu fico insatisfeito com aquilo, com o meu trabalho, que não vai, que acontece, e tantas outras situações. E o que acontece? Eu acabo valorizando mais essa insatisfação na minha vida do que as minhas próprias conquistas. Será que eu não tenho que ser grato pelo que eu conquistei? Pela forma que eu estou hoje? Sabe, o meu crescimento moral, intelectual, até mesmo profissional, porque a gente acaba progredindo, mesmo a gente achando que está estagnado. E ao invés da gente olhar e ser grato pelas nossas conquistas, a gente apenas valoriza essa insatisfação. E toda vez que a gente valoriza essa insatisfação, vai virando uma constante. Ela vai virando como se fosse uma bola de neve na minha vida e eu acabo me envolvendo e deixo muitas vezes até de viver. Eu preciso entender que a insatisfação faz parte, mas eu vou usar até quando isso na minha vida? Porque isso acaba refletindo primeiro no nosso emocional. Interessante, né, gente? É justamente nesse momento que a gente não pode se deixar levar como os nossos filhos novos eles são.
A minha filha aqui, se cair a internet, ela fica num grau de insatisfação, ela fica num grau de nervosismo e de ansiedade que ela é capaz de brigar comigo, com o Carla e até com uma planta, porque a internet caiu e ela tem que ser resolvida. Mas as coisas, com calma, com tranquilidade, voltam a acontecer. Então, utilizemos esse tempo reflexivo para a questão da insatisfação. Como é que nós estamos lidando com a insatisfação? Olhando para ela com o objetivo de entender que ela pode nos auxiliar na melhora ou alimentando, como a Fernanda mesmo vem falando, né, cada vez mais a insatisfação. No sentido de a gente ficar dando aquela volta em cima de insatisfação e entrando naquela coisa de cíclica, né, e não conseguindo sair. Adriana. Fala, Léo, pode falar você. Não, mas eu acho assim que, conforme o Fernando estava falando, né, a gente se manter preso nesse ciclo, acho que de insatisfação constante, vale... acho que a gente mesmo tem que continuar a pensar se vale a pena continuar, né, aquelas causas emocionais que poderia trazer. Então, esse tempo aí serviu para a gente refletir, né, se vale a pena a gente continuar buscando uma plena satisfação de tudo aquilo que a gente busca na vida, ou se a gente muda a forma de pensar, e usa a insatisfação como uma ferramenta de melhoria, né? Porque eu acho que eu estava entendendo até agora que ela é uma importante ferramenta de melhoria. Ela nos sinaliza que temos algo que nós possamos mudar em nós ou no ambiente que nós estamos, né? Estão me escutando? Sim. Agora estamos. Agora desligam isso. Está com eco, Fernando. Está com bastante eco. Agora não estão me escutando, não. Tô? Eco. Que tragédia, gente! Acho que você tem que desligar um dos dispositivos. Vai desligar. Desligou, pronto, estou eu aqui. Voltou. Gente, essa coisa é muito louca, não é? Voltei onde eu estava. Léo, você me fez uma... Eu fiz uma pergunta, né, sobre a insatisfação quando ela é constante em nossa vida, né, que tipo de resultado isso traz para o nosso dia a dia. Aí você começou a falar e estava começando a falar de como isso iria afetar nossas emoções. Isso, eu estava falando da valorização, né? Isso que a gente acaba dando a essa insatisfação na nossa vida. Talvez, por querermos, às vezes, em momentos, isso aí é muito particular, às vezes, de querermos nos punir em algumas ações, a gente alimenta alguns sentimentos em nós. Mas, que a gente olha, a gente brinca muito na fraternidade, não é assim? Que na parede branca tem um ponto preto. É imensa e a gente só enxerga esse ponto preto. Por que a gente não enxerga, né? E não fala assim, o que você está vendo? Primeira coisa que a gente vai falar, o ponto preto. Por que a gente não fala uma parede branca e tem um pontinho preto ali? E é isso que acontece na nossa vida. Por que a gente tem que valorizar, às vezes, as coisas negativas na nossa vida? Não é que a gente tem que desprezar. Eu acho que a gente tem que compreender a situação em si, mas valorizar as nossas conquistas. Tudo que a gente fez de bom com a gente, tudo que a gente conquistou. E claro, gente, que ainda temos muita coisa para conquistar, mas a gente precisa estar atento nesse processo, porque é como se fosse um cano quando estoura, não é assim? Que dá aquele vazamento, ele vai pingando, a gente olha, né? Tá lá embaixo do vazamento, a gente vai focar a parede ali, e o negócio está lá atrás. Então, eu acho que quando a gente começa a se perceber desse jeito,
nesse processo constante, que aí já é um agravante, a gente tem que começar a prestar mais atenção na gente. E o que às vezes torna muito em nós não prestar atenção e a falta de amor com nós mesmos. Fala, Fred. Uma perguntinha aqui, olha só. Será que para realmente... Espera lá, eu vou tentar... Será que para nos sentirmos realmente infelizes não depende do nosso grau de insatisfação? Ou a insatisfação leva à infelicidade de qualquer forma? Deu para escutar? Formula só ali, assim, o primeiro que você leu. A primeira? É porque eu estou tentando formular. Deus queira que saia do jeito que a pessoa entendeu. Vai, outra vez. Será que para realmente nos sentirmos infelizes, não vai depender do grau de insatisfação que a gente está alimentando em nós mesmos? Eu acho que a felicidade, ela está muito ligada também com essa insatisfação, não é assim? E nós temos que fazer opções na nossa vida. Nós temos livre-arbítrio exatamente para fazermos as escolhas na nossa vida. E eu posso escolher em ser infeliz, ou eu posso dar subsídios para que eu reverta essa situação. Na vida, nós vamos enfrentar problemas, não é assim? Que às vezes são nossos, que às vezes são do outro, daquele muito próximo da gente. Só que todo problema, ele precisa ser raciocinado porque ele trará para a gente aprendizados. Mas sempre vai ser escolha nossa em que dar ou não. E ninguém gosta de ser infeliz. Ninguém quer ser infeliz. Se eu abraçar algumas situações que estão me trazendo infelicidade, eu preciso rapidamente tentar me livrar. E eu não consigo sozinho. Eu preciso exatamente ter humildade em pedir ajuda. Porque, gente, hoje eu peço ajuda, amanhã eu estou ajuda. Então, da forma como a gente se porta, a gente faz as escolhas de querer ser feliz ou não. Isso sempre vai depender de nós. Mas, a partir do momento em que eu alimento e vira constante, né, como o Léo falou ali assim, né, essa constante insatisfação, posso começar a arrastar as correntes, sim. Eu começo a entrar num processo de mesa e que pode desencadear para situações muito piores. Tudo bem? Tudo bem. Fala. Tem mais aqui, pode? Bom. Ó, penso que para traçar as nossas metas, devemos ter um mínimo de autoconhecimento, conhecer os nossos limites, pois, por exemplo, se traçarmos metas com prazos imediatos, mudanças imediatas, o que sabemos que, no geral, não acontecem da noite para o dia, pode gerar insatisfação. Estou pensando certo? Isso acontece muito com aquelas pessoas que são perfeccionistas, né? Aquelas pessoas que são perfeccionistas, e também é uma das coisas que a gente precisa observando, porque aquelas pessoas perfeccionistas, elas podem entrar num processo de insatisfação porque gostam de tudo certinho e querem exigir que o outro, né, haja da mesma forma. E
E o outro é o outro. Ele vai dar aquilo que ele sabe dar. E muitas das vezes é nesse processo de perfeccionismo que a pessoa, ela dessa forma, né, insatisfeita, ela quer que o outro, seu companheiro, sua companheira, o que quer que seja ao seu redor, né, trabalhe e seja da mesma forma que ela. E não é assim. A pessoa que ela se constrói perfeccionismo, isso foi uma construção, gente. Né, Adriana? Que gosta de uma etiqueta. Né? A Adriana adora, gente, uma etiqueta. Perfeccionista nas etiquetas que só é. Vou fazer uma deduração aqui. E é doida exatamente quando não tem etiqueta. Entendeu? Quando a gente bota as caixas e não tem as etiquetas. Aí ela vai lá, cola as etiquetas pra gente. Então, entenda que todos nós somos imediatistas. Todos nós. E eu não posso exigir, nem de mim, nem de ninguém, mudanças rápidas. Porque elas não vão ser absorvidas, gente. Só por isso. A gente não consegue absorver. A gente não vai dizer assim, amanhã eu vou deixar de ser egoísta. Não é isso. Eu vou ter que subir de degrau a degrau na escada. Ir contando os degraus que eu estou subindo para eu poder aprender aquela subida daquela. Então, não adianta a gente querer se focar. A gente pode traçar metas, sim, até como uma forma de a gente focar, né? Focar naquilo que a gente quer para a gente. Não só uma meta material, mas também como uma meta interior de crescimento. Mas a gente precisa entender que a ansiedade tem que estar fora disso. Não adianta querer ficar ansioso, que vai ser de um dia para o outro. Então, a partir do momento que eu trabalho isso, o caminho vai ser mais suave. Eu tenho que me cobrar, sim. Mas sou eu que vou dando o limite. E o tal do limite, gente, é um negócio muito complicado. É muito complicado. É uma coisa muito tênue essa linha do limite. Que a gente não sabe se a gente está esperando demais ou se a gente está correndo demais. Mas é aprendizado. Se somos falíveis, estamos aprendendo a evoluir, tudo isso faz parte. Mas que a gente busque nessas metas ser caridosos conosco. Porque a partir do momento em que a gente também é caridoso, a gente não se açoita demais e não cobra demais coisas que a gente ainda não tem condição de fazer. E a vida sábia vai trazer oportunidades sempre para nos dar. Então, não adianta querer botar o carro na frente dos bois. Não adianta. Porque é a vida que vai te oportunizar a você estar colocando em prática aquilo que você se propôs. Pede? Vamos lá. Eu acho que você já falou isso algumas vezes, mas perguntaram, e eu senti a necessidade de perguntar. A situação que causa insatisfação é para aprendizado? A sensação, desculpa, a situação, Isso. eu acho que tudo que incomoda a gente serve para aprendizado. Até porque se incomodou, é porque a gente se flagrou em alguma coisa que não está tão bom. E a partir do momento em que a gente se flagra e dói, incomoda na gente, é o momento exatamente da gente estar buscando fazer diferente. E esse fazer diferente, a gente vai ter só duas opções. Ou trabalha para a sair da inércia e fazer diferente, ou opta em ficar ali naquela situação.
Não tem outra situação. Tá bom? Tem só um complemento que a Claudine mandou, que eu acho interessante. A constante satisfação pode levar à angústia, dita na palestra anterior pelo Charles. Só para, né, relacionar as palestras. Aí ela traz muitas coisas que, se não raciocinadas, elas podem perpetuar conosco nessa vida e ainda levar-nos para outra. Talvez a gente precise começar a entender que quando a gente está nesse nosso orbe, a gente não está aqui por acaso. Todos nós temos um propósito, e que esse propósito, por sermos indivíduos diferentes, ele é único para nós, que é o nosso crescimento. Todos nós, dentro do nosso planejamento, nós dizemos que queremos crescer, queremos. E nós só vamos começar a fazer isso exatamente aprendendo a lidar com os nossos sentimentos que não são tão positivos, as nossas viciações, né, que trazem para nós desconforto e também desconforto, muitas vezes, ao nosso. Então, todos nós viemos com esse propósito de crescimento interior. E todos nós nos preparamos para dar certo, gente. Só que temos o véu do esquecimento, não é assim, que não é que nos ofusca a ponto de não percebermos o que precisa lidar. Ofusca, sim, situações em que eu não preciso lembrar a fundo o que eu fiz para o Fred. Não preciso, porque talvez, se eu me lembrasse, não trabalharia muitas vezes uma antipatia que eu tenho por ele. Mentira, Fred. Uma antipatia que eu tenho para o Fred. Então, toda vez em que eu me flagro dentro de situações e sentimentos, eu preciso encarar situações e esses sentimentos. Eu preciso abraçar esses sentimentos, prestar atenção literalmente o que eu estou sentindo, ser honesto comigo. A partir do momento em que eu sou honesta comigo, eu tenho a possibilidade de traçar mudança no meu caminho. E a vida, volto a dizer, ela é muito sábia, porque ela vai trazer essas oportunidades que a gente precisa. Então, hoje, como estamos falando de insatisfação, esse sentimento, ele precisa ser olhado não de uma forma negativa. Ele precisa ser olhado como algo que vai nos estimular, algo que vai trazer para nós mais uma ferramenta para podermos estar nos analisando. E quando a gente passa a fazer isso, de nos analisar, ou mesmo nos flexibilizar para escutar o que o outro fala de nós, isso vai nos auxiliar muito. Trazer para nós, no primeiro momento, às vezes, em que falam assim, né? Você está precisando de um auxílio. Vai no psicólogo.
Você sozinho não está dando conta. Eu não tenho que me revelar com aquele que vislumbrou, muitas vezes, algo que eu não estou conseguindo vislumbrar. Porque, às vezes, a gente está tão introspectivo dentro dos nossos sentimentos que a gente entra num processo de viciação que a gente não consegue se flagrar. E aí o outro, ele chega até nós, pontua. E quando ele pontua, eu posso ficar um sirinalar, mas eu preciso me permitir a escutar e refletir, gente. Porque, normalmente, quem ama a nós que estamos cercados, às vezes, de amigos, de familiares, essas pessoas que nos amam, elas querem o nosso melhor. E por que não, até por eles, no primeiro momento, mesmo achando que não preciso, mas eu vou até por eles, vou pelo outro caminho, mas fazer, aceitar a ajuda. Então, a partir desse momento em que eu me abro para compreender, principalmente isso que estamos conversando hoje, essa insatisfação, eu abro muitos caminhos para mim. E, consequentemente, eu trago para mim, vou para trazer uma paz de espírito maior, uma compreensão do que me acontece. Vamos esperar um pouquinho que o Fernando deve voltar. Mais um ponto de reflexão. Acredito que essa insatisfação que o Fernando estava trazendo por último, né, essa conexão que nós devemos fazer conosco, como ferramenta de não se exigir tanto, não querer ser perfeito em tudo, alivia um pouco essa sensação da insatisfação constante. Eu acho que se a gente começar a se identificar, acho que a partir do outro trouxe muitos insights para que a gente se flagre, né, em algum momento nessa insatisfação constante, tentar dar mais valor ao que nós temos de conquista, ao que as coisas que nós já conquistamos ao longo deste tempo, né, e não se exigir tanto. Todos nós estamos numa caminhada ainda, então estamos todos ainda no modo buscando a perfeição. Então, somos todos ainda possíveis de melhorias. Então, quando a gente deixa de se cobrar tanto, possivelmente a gente diminui esse nível de satisfação. Ela falou muito no início sobre a gente se comparar. Então, acho que um ponto da insatisfação é a gente estar se comparando, seja socialmente, com um grupo de pessoas ao nosso lado, nos comparando com a pessoa que está ao nosso lado. Então, se a gente se permitir deixar de se comparar e viver o que nós realmente somos, a gente vai começar a sair dessa insatisfação constante. Fernanda já voltou, então agora ela pode continuar. Eu já estava finalizando mesmo, você só pincelou também algumas coisas que a gente falou. Eu acho que dentro desse processo todo, gente, o que eu acho que a gente precisa muito é dar um pouco de leveza para a nossa vida. Se nós levarmos tudo com muito peso, tudo vai ficar sempre muito difícil. Então, a partir do momento em que eu começo a, talvez, colocar um pouco de leveza no sentido de que talvez esteja sendo necessário eu estar vivenciando tudo isso que eu vivencio. Mas eu não tenho que me acomodar frente a situação nenhuma. E trabalhar. E a partir do momento em que eu arregaço as mangas e trabalho, eu vou crescendo. E esse é um processo individual. Mas
todos nós temos capacidade para isso. Eu acho que a gente não pode duvidar disso, da nossa capacidade, mas que muitas vezes nós precisamos ser auxiliados. Então, que nós possamos estar atentos a tudo que chega até nós que nos incomoda, para que isso não se torne uma constante insatisfação na nossa vida. Tá bom? Gente, vocês desculpem a minha internet, porque hoje ela está o caos, ela não cai, ela tomba, tá bom? Então, aí, se eu ficar ligado com o celular, fica dando uma microfonia. Então, assim, né, os meninos vão dando um auxílio, tá certo? Eu agradeço a vocês. Eu não sei, né? Acho que deu até a hora, né, Fred? Não sei se teria perguntas ou não. Não tem mais perguntas. Né? Tudo dentro do conforme. Ficou tudo dentro dos conformes, né? Então, gente, eu vou fazer a nossa oração, tá bom? Para que a gente possa finalizar o nosso bate-papo. Senhor Jesus, agradeço, mestre, todas as oportunidades que você dá a todos nós. Essas oportunidades são fruto das nossas experiências. Experiências que um dia fizemos da forma que soubemos fazer. Experiências que nos levam sempre ao nosso crescimento espiritual. Por isso, Jesus, peço sempre que nos fortifique, que nos dê o discernimento para podermos enxergar aquilo que necessitamos para crescer. Que possamos nos auxiliar mutuamente, compreendendo que somos irmãos de caminhada, irmãos que precisam se apoiar para poderem evoluir juntos. A evolução é individual, mas quando compartilhada, o planeta agradece. E assim, Mestre Jesus, pautados nos seus ensinamentos, queremos nos fortificar para caminharmos certos de que um dia estaremos bem. Esteja com todos nós, que assim seja.